Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Uma vez mais, nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria do Socorro, é de Porto Velho, em Rondônia. Ela pede orações especialmente pelo Evandro, que está enfermo. Railda Batista Santos, ela é de Vitória da Conquista, na Bahia, está agradecida porque amanhã, dia 11, completa mais um ano de vida. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Joel, da Igreja do Portal, que também está aniversariando hoje. Terezinha Brandão, é de Maués, Amazonas. Ela pede orações para todos aqueles com os quais ela compartilha os estudos cada dia. Ignaldo Guimarães, é de São José, do Belmonte, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Somos gratos pela vida, pelos cuidados, por estes momentos que nos dás para estudarmos a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra, crer nas profecias bíblicas e viver cada dia na Tua presença, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Abençoa, Pai, todos os que nos pedem orações. Terezinha Brandão, de Maués, pede por todos que ela compartilhe os estudos. Também nós temos o pedido de oração em favor do Evandro, filho da Maria do Socorro, que está enfermo. Temos o agradecimento do Joel, que está completando mais um ano de vida, e também a Railda Batista Santos, que vai aniversariar amanhã, e todos os demais, Pai, que nos escrevem e que estão clamando a Ti, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por Ele conceder a oportunidade de cada dia nós estarmos juntos estudando a Bíblia. E mais uma semana já está chegando ao final, hoje já é sexta-feira, e queremos agradecer a Deus pelos cuidados dEle, por cada um de nós, todos vocês, onde quer que estejam, sejamos gratos a Deus e agradecemos a todos vocês que participam conosco, acompanhando os estudos e também respondendo as perguntas que fazemos ao final de cada estudo, durante cada dia. E é muito importante a sua participação e a sua resposta. Nós agradecemos a todos vocês. Essa semana nós estivemos aqui falando a respeito das duas testemunhas, e o nosso estudo se baseou em Apocalipse, no capítulo 11. E a importância, irmãos, de nós estudarmos as profecias bíblicas e conhecermos a história da igreja durante os séculos que já se passaram, isso nos ajuda a nos situar o momento que nós estamos vivendo. A única coisa que falta para que todas as profecias se cumpram é o retorno do nosso Senhor Jesus. Mas antes que o nosso Senhor Jesus volte, muitos cristãos ainda poderão ser perseguidos, como aconteceu em todas as épocas da igreja cristã, desde quando Jesus aqui esteve. Todos os cristãos, todos aqueles que decidiram mudar de vida, abandonar maus hábitos, praticar a verdade da palavra de Deus, muitos desses cristãos foram perseguidos. E quando nós então estudamos as profecias e conhecemos a história, nós vemos que a Bíblia ela é fiel, ela se cumpre exatamente como está escrito. E vejam que a Bíblia ela foi escrita antes que essas coisas acontecessem. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia e crermos no que está escrito. Nós não podemos duvidar, irmãos, de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia ela tem poder, que ela pode transformar vidas, que ela pode libertar pessoas de maus hábitos, de vícios, de problemas.
e a pessoa ser transformada. Por quê? Porque é o Espírito Santo que inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia, é o Espírito Santo que vai estar trabalhando conosco em nossa mente, nos ajudando a entender e a aceitar o que está escrito e viver isso em nossa vida. Aqui no capítulo 11, fala especificamente do que aconteceu lá na França. As duas testemunhas, diz aqui, elas foram mortas e ficaram em praça pública 3 dias e meio, que em profecia são 3 anos e meio. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque lá na França, quando aconteceu a Revolução Francesa, isso está nos livros de história, irmãos, e está também no livro O Grande Conflito. Se você ler os capítulos que nós falamos aqui para você cada semana, você vai ver como que as coisas aconteceram assim como estava escrita na profecia. Essa semana, nós sugerimos que vocês lessem os capítulos 12 a 17 do livro O Grande Conflito. Nós temos certeza que você tem pelo menos um livro Grande Conflito aí em sua casa. Então, quando nós lemos a Bíblia, as profecias e conhecemos a história, nós vemos que a Bíblia ela é infalível, que as profecias elas se cumprem assim como está escrito. Agora, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não estudamos as profecias e quando nós não conhecemos a história, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. A palavra de Deus, na Revolução Francesa, ela foi queimada aos milhares em praça pública, milhares de Bíblias. Então as duas testemunhas, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, elas foram queimadas. Por isso que diz aqui em Apocalipse 11 que as testemunhas foram mortas e elas não foram sepultadas durante 3 anos e meio, de 1793 a 1797. Assim como estava na profecia, 3 dias e meio, assim se cumpriu. E depois que passaram-se esses 3 anos e meio, aquelas leis que proibiam as pessoas de ter religiões cristãs, essas leis elas foram extintas e então as pessoas puderam voltar a ter a Bíblia novamente, a ter a sua religião, praticar a sua religião, porque durante esses 3 anos e meio eles introduziram na França o culto da razão. O culto da razão, eles diziam que Deus não existe e que entronizaram como a deusa da razão Diana, e então só ela era adorada e venerada pelos franceses. É claro que muitos cristãos não a adoraram, não a veneraram, se mantiveram no anonimato, mas fiéis ao que estava escrito na palavra de Deus. Voltaire, ele disse que ele não podia entender como que 12 homens, e praticamente homens incautos e letrados, como é que eles poderiam fazer com que as pessoas mudassem a sua maneira de viver, crendo em esses 12 homens. E ele disse que bastava apenas um homem para que pudesse destruir a Bíblia. Voltaire, ele era ateu e ele morreu alguns anos depois que ele disse isso. Ele morava na Suíça, lá em Genebra, e após a sua morte, a casa em que ele morava foi comprada e se tornou um depósito de Bíblias. Vejam, ele que queria destruir a Bíblia, agora a sua casa, onde ele morou, se torna um depósito de Bíblias. Após essa Revolução Francesa, após ser liberado, que as pessoas pudessem novamente ter religião cristã e adorar a Deus, as Bíblias começaram a ser impressas, foi criada a Sociedade Bíblica da Inglaterra, depois foi criada a Sociedade Bíblica aqui nos Estados Unidos e a Bíblia ou as Bíblias foram impressas aos milhares e hoje a Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo e mais traduzido no mundo. Veja, irmãos, a palavra de Deus nós não conseguimos pará-la, detê-la, mesmo que passe um período sem poder ter acesso à Bíblia, mas ela permanece.
E nós então precisamos, enquanto temos a oportunidade de ter a Bíblia em nossa mão, procurar decorar textos bíblicos para que eles nos sirvam de ajuda no momento em que nós estivermos passando por alguma tribulação, alguma provação, ou mesmo por perseguição. Nós sabemos que a Bíblia ela foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, e o testemunho da Bíblia foi deturpado. Homens e demônios se empenharam com todos os esforços para descobrir como desviar da palavra a mente do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, confinados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as grutas e cavernas da terra. E então, durante 1260 anos, a igreja cristã, os fiéis foram perseguidos. E nós comentamos sobre isso esta semana. Esta perseguição começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Hoje há perseguição, mas não como naquela época. Mas a perseguição, como aconteceu na Idade Média, ela poderá voltar com força total nestes últimos dias. Por quê? Porque serão criadas leis impostas para que as pessoas obedeçam às autoridades e façam o que eles querem. Então aqueles que conhecem a Bíblia, como nós conhecemos, como nós estamos estudando, esses permanecerão fiéis. Eles não serão abalados pelas perseguições, pelas ameaças, pelas torturas. Eles perseverarão e na certeza de que o nosso Senhor Jesus, breve vai voltar e vai dar a cada um a recompensa conforme a fé que eles mantiveram em Jesus. Agora, nós sabemos que, assim como aconteceu na França, que eles proibiram as pessoas de ter a Bíblia, Bíblias eram queimadas, como eu disse, assim também, nestes últimos dias, a Bíblia vai ser proibida. Nós não teremos mais liberdade para andar com a Bíblia como nós andamos hoje para cima e para baixo, ou ter acesso a conteúdos bíblicos na internet. Tudo isso vai ser extinto, porque as pessoas, as autoridades estão fazendo de tudo e tentarão fazer de tudo para afastar as pessoas de Deus. Mas que nós possamos perseverar, que nós não venhamos a ceder às pressões, mas para isso nós precisamos buscar hoje esse Deus que nós conhecemos e cremos. Precisamos ter comunhão com Ele e ter um relacionamento de amigos para que nós não venhamos a negá-lo nos momentos difíceis que nós porventura viermos a atravessar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos continuar estudando a Bíblia e entendendo, que possamos viver na prática tudo isso que nós cremos. E queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós retornaremos no domingo para dar sequência ao estudo desta série Grande Conflito. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado. E ainda faço uma pergunta. Quantas Bíblias você tem em sua casa? Pergunta fácil, não é? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.